Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Hoje no Evangelho, Jesus nos traz um ensinamento sobre a fé. A cena do Evangelho mostra um homem que vem pedir a cura para o seu filho, que tinha uma doença. E ali ele mesmo vai dizer que essa doença o lança o menino no fogo ou na água. E esse menino, por várias vezes, quase morreu. E esse homem, ele vai dizer que levou esse menino aos discípulos de Jesus, ou seja, aos apóstolos, mas eles nada puderam fazer. Jesus vai ameaçar o demônio e vai curar aquele menino. E então os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus vai dizer: porque a vossa fé é demasiado pequena. Veja que Jesus Cristo ele vai nos trazer essa realidade. A fé pequena significa que ela não foi amadurecida, que ela não cresceu, ela não se tornou como uma árvore grande para realmente manifestar o fruto da salvação. Por isso que Jesus Cristo, quando exorta os seus discípulos, e ele vai dizer àqueles discípulos, tratando eles de uma forma até um pouco dura, e ele vai dizer: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Veja que Jesus Cristo ele exorta esses discípulos para que eles se abram a essa obra da graça divina. Porque se nós olharmos bem, os discípulos vão perguntar: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Veja que não somos nós que expulsamos o demônio. É Deus, através de nós, que tem poder para expulsar o demônio. Tem poder para libertar. Tem poder para fazer curas e realizar sinais. Toda vez que nós começamos a fazer coisas achando que nós somos capazes de fazer essas coisas, nada vai acontecer. Por isso que nós precisamos ter essa atitude, a atitude de fé. Porque a atitude de fé é sempre uma correspondência de liberdade. Essa correspondência de liberdade onde nós confiamos na graça divina, onde nós clamamos a Deus por essa cura e nos tornamos dóceis para que sejamos canais da graça para esta cura. E assim a obra de Deus vai se realizando na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, e quando Jesus exorta os seus discípulos dizendo que eles não têm fé, e eles são perversos, está justamente nos chamando a atenção sobre isso. Quando nós começamos a fazer as coisas segundo a nossa vontade,
do nosso jeito ou achando que nós somos poderosos para realizar as coisas, essas realidades espirituais, elas não se realizam na nossa vida e nem através da nossa vida, porque a nossa vontade ou então as nossas segundas intenções são os grandes impedimentos para a graça de Deus se manifestar em nós. Por isso que Jesus Cristo, no final do Evangelho, ele vai fazer uma exortação e vai dizer: em verdade vos digo, se vós tiverdes uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Veja que Jesus Cristo, ele nos chama atenção sobre isso. Se nós tivermos fé, nada é impossível a cada um de nós, porque a fé é justamente essa correspondência de liberdade. Essa correspondência de liberdade onde nós nos abrimos interiormente para a graça divina se manifestar em nós e através de nós. Por isso que a fé é sempre também uma correspondência, porque uma correspondência de liberdade é um chamado onde Cristo ele nos espera que nós tenhamos também uma atitude, não uma atitude soberba de achar que nós podemos fazer todas as coisas, não, mas a atitude de humildade, de se colocar a serviço da obra de Deus, para que a obra de Deus, os sinais de Deus sejam realizados através da nossa própria vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai aqui dizer: se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Veja, quem diz a uma montanha para ela sair do lugar e ir para o outro? Só diz isso aquele que tem uma atitude de começar a mover esta montanha, não pelas suas próprias forças, mas pela graça de Deus. Por isso que quando nós queremos que alguma coisa se realize, nós precisamos primeiro pedir a graça divina a Deus, a fortaleza e a graça da perseverança. E depois nós precisamos ter essa atitude de correspondência, de nos colocar a serviço, para que assim nós possamos ir movendo com as nossas próprias atitudes, com essa docilidade da graça e do Espírito Santo em nós, nós começamos a mover as montanhas do nosso pecado, as montanhas daquilo que muitas vezes nos atrapalha na nossa vida, as montanhas da vida velha, aquilo que nós precisamos realmente jogar no meio do mar, para que nós possamos aplainar o caminho para que Cristo reine na nossa vida e a gente não tenha nenhum obstáculo para contemplar a nossa vida de uma forma mais panorâmica. E assim a graça de Deus, ela se manifesta em nós e vai regando esta fé, esta confiança e nos dando essa consciência que para aquele que crê, nada é impossível. Mas as coisas não são do jeito que nós queremos, nem na hora que nós queremos, mas é sempre do jeito que Deus quer e no tempo exato que aquilo realmente será obra de salvação na nossa vida e na vida dos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.